Hello, class! Na aula de hoje nós vamos aprender o there mais verbo to be. Não entendeu? Vamos juntos descobrir que verbo é esse. O there mais o verbo to be significa haver. Então, o verbo que nós vamos trabalhar é o verbo haver. Nós não utilizamos tanto essa expressão no nosso dia a dia. Geralmente a gente substitui por tem ou por existe. A gente não fala assim, há um cachorro na minha casa. A gente fala, tem um cachorro na minha casa. Mas todos eles são sinônimos e todos eles podem ser uma boa tradução para o there mais verbo to be. Só preciso que vocês entendam que a tradução haver é nesse sentido, tá bom? De tem, de existe, de há, algo ou alguém. Vamos lá, vamos por partes. Só a palavrinha there significa lá, ali. Então, se você encontrar só there numa frase, é isso que ele vai significar. O verbo to be, quando ele é acrescentado, aí ele vai mudar, tá bom, gente? Então, só there significa lá ou ali, mas quando ele chega com o verbo to be, ele ganha esse significado que iremos trabalhar, que é do verbo haver. Mas você lembra quais são os verbos to be? Muito bem. Os verbos to be que a gente vai juntar com there são dois. O verbo is e o verbo are. Então, nós teremos there is e there are. E os dois vão significar a mesma coisa, haver. Então, o que a gente vai aprender na sequência da aula de hoje é, por exemplo, quando eu quero falar há um gato no telhado, como que eu vou dizer? Eu vou usar o there e mais o verbo to be. No inglês, como a gente viu ainda agorinha, a gente vai trabalhar com esses dois, tá? Então, lembrando, duas palavras, o mesmo significado. There is e there are, ambos significam o verbo haver. Quando a gente está falando de singular, tá? Uma pessoa, um objeto, eu quero dizer que eu tenho uma bola em casa. Eu vou usar o there is, porque lembrando que o is é o verbo to be que a gente usa no singular. Já quando eu quiser me referir a algo ou alguém no plural, que tem duas coisas, eu tenho duas pessoas, eu vou usar o there are, certo? Então, agora você já sabe como diferenciar quando eu uso there is, singular, e quando eu uso there are, plural. Sendo assim, qual das formas eu vou precisar usar para construir aquela frase específica que a gente viu lá no slide anterior? Há um gato no telhado. Vamos por partes. Quantos gatos eu tenho? Um. Um é singular ou plural? Singular. Então, qual é o verbo to be que eu vou usar junto com there? Muito bem, o is. Então, there is a cat on the roof. Mas e se aparecessem outros gatos? Como é que ficaria? Então, há 3 gatos no telhado, por exemplo. Ficaria there are 3 cats on the roof. Então, não esqueça, gente. O verbo there is e there are, ambos significam a mesma coisa. Qual é mesmo? Muito bem, o verbo haver. Só que o there is, eu vou usar quando eu estiver me referindo a uma pessoa ou a um objeto, né? Dizendo que eu possuo, que tenho isso. E o there are vai ser se referindo ao plural. 2 ou mais coisas e pessoas. Well, class, vamos ver se realmente vocês estão entendendo. Então, vamos fazer esse exercise juntos, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a police car. Singular ou plural? Qual que a gente vai usar? There is or there are? Muito bem. There is. Aqui, 2 kids. Singular or plural? Plural. Então, nós vamos usar there are. Muito bem. A butterfly. There is or there are? There is.
A few birds. Few, alguns. A few birds, alguns passarinhos. There is or there are? There are. Some cherries. Some cherries, algumas cerejas. There is or there are? Okay, there are. A monkey. Singular is there is. Many flowers. Muitas flowers. There are. Very good. 3 children. 3 crianças. 3 children. There are. Então, acredito que aqui vocês puderam praticar quando nós usamos there is e quando nós usamos there are. Bom, agora que você já aprendeu como usar o there is e o there are, você já sabe formar frases no afirmativo com o verbo haver em inglês. Mas e se eu quiser negar? E se eu quiser dizer eu não tenho algo, eu não tem ninguém, como que eu vou usar? Como é que eu vou usar para negar? Para negar, com o verbo haver, nós vamos usar o there e o verbo to be, e nós também vamos acrescentar a partícula negativa not, tá bom? Então, there is not, que significa não há, não tem. There are not, não há, não tem. Você também pode abreviar. Nós já tivemos uma aula sobre abreviação, mas uma leve recapitulada. Abreviar é você encurtar. Nós vamos juntar 2 palavrinhas e transformá-la numa só, tá bom? No caso, o there vai continuar o mesmo, só que o verbo to be, is e a partícula de negação not vamos juntar através do apóstrofo, que é esse símbolo que fica aqui. E vamos transformar em there isn't. Você pode usar as 2 formas estão corretas. É só para você poder identificar se isso aparecer em alguma atividade e não ficar perdido. Tipo, o que é isso? Eu não sei. Tá? There is not, não há, não tem. É a mesma coisa de there isn't. Não há, não tem. E no plural, there are not, vamos juntar a partícula do verbo to be are com a negação. E vai se transformar em there aren't, tá? There are not se transforma em there aren't. Eu só gostaria de aproveitar e chamar a atenção de vocês para uma palavrinha aqui. Vocês conseguem ver que esse tem tá diferente desse tem? Por quê? Tá meio apagado, né? Enfim. Vocês conseguem perceber a diferença desse aqui com acento circunflexo e desse que não tem? Um tem sem acento circunflexo, são para palavras que estão no singular, tá bom, gente? E tem com acento circunflexo nós usamos para quando temos 2 ou mais objetos. Essa é uma dica muito importante para a gente não cometer mais esse erro em português, tá bom? Muito bem, então aquela frase que nós estamos trabalhando sobre o gato em cima do telhado, como é que vai ficar? There isn't a cat on the roof. Quando eu quero dizer não tem gato no telhado, não há gato no telhado, there isn't, a negação, ou there is not a cat on the roof. E no plural fica não há gatos no telhado, there aren't cats on the roof. Tá bom? E para perguntar, e se eu quero saber, tem, existe, como que eu vou fazer? Gente, seguindo a regra da interrogativo que a gente também aprendeu nas aulas passadas. Nós vamos inverter a posição. Então, se eu tenho aqui there is, o meu is vai assumir o lugar primeiro e vai se transformar em is there. E o ponto de interrogação, gente, não esqueçam, sem o ponto de interrogação a tarefa está errada, tá bom? Então, para perguntar com o verbo haver, nós vamos inverter, em vez de ser there is, vai ser is there. E o they are vai se transformar em quê? Are there. Essa inversão também acontece. Vamos ver isso aplicado numa frase. A nossa pergunta
Há um gato no telhado? Tem um gato no telhado? Fica, is there a cat on the roof? E se fosse no plural, há gatos no telhado? Are there cats on the roof? Aqui no livro de vocês, nós vamos ter essa tabela resumindo isso que a gente acabou de aprender, tá bom? Singular, plural e as 3 formas que nós vimos, afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos aqui ver os exemplos que o livro traz. There are 2 bedrooms in my house. There are 2 bedrooms in my house. There isn't any attic at my apartment. There isn't any attic at my apartment. E, is there a kitchen in your house? Is there a kitchen in your house? Of course. Bom, turma, por hoje é só. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês quando a gente utiliza there is e there are, como fazemos para negar e interrogar também usando o verbo haver no inglês. Mas se por acaso você tiver alguma dúvida, eu estarei disponível no aplicativo Google Classroom para tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de assistir também o material que vai ficar disponível com orientação da atividade. Vejo vocês na próxima. See ya!